próximos 2 anos, o regime do Serviço Público de Transporte de Passageiros vai obrigar as entidades públicas e as empresas privadas a um esforço de adaptação. Este regime abrange o transporte rodoviário, fluvial, ferroviário e ainda outros sistemas guiados como os metropolitanos. O que vai acontecer? Até 3 de dezembro de 2019, a generalidade dos serviços públicos de transporte de passageiros tem de estar contratada de acordo com esta lei e regulamento. Mas atenção, existem regras transitórias sobre o que acontece aos serviços públicos de transportes existentes. Até agora, e em grande parte do país, estes serviços de transporte eram prestados por concessão atribuída a pedido do interessado, sem que houvesse planeamento por parte das entidades públicas. Com esta lei, para além do Estado, também os municípios, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto passam a ter a qualidade de autoridade de transporte. A exploração do serviço público pode ser feita diretamente pelas autoridades de transporte competentes ou através de um contrato de serviço público celebrado com uma empresa terceira ou com um operador interno. Já o serviço de transporte expresso de passageiros pode ser prestado através de uma simples autorização, isto é, através de um ato das entidades competentes, mas sem contrato. A autoridade de transporte pode optar por um de 2 tipos de contratos: concessão ou prestação de serviço público. Na concessão, o operador explora o serviço, sendo remunerado pelas tarifas cobradas aos passageiros. No contrato de prestação de serviço público, o operador é remunerado diretamente pela autoridade de transporte, mas não pelas tarifas pagas pelos passageiros. Estes contratos de serviço público podem abranger uma linha, um conjunto de linhas ou uma rede que abranja a área geográfica de uma ou várias autoridades de transporte adjacentes. Os contratos definem ainda os direitos e as obrigações de cada parte, incluindo as obrigações de serviço público e os parâmetros de qualidade do serviço, a partilha do risco e das responsabilidades entre as partes, os direitos exclusivos do operador, o modelo de remuneração do operador, incluindo eventuais compensações por obrigações de serviço público, as contrapartidas a pagar pelo operador para poder explorar o serviço público de transportes e o prazo do contrato. A adjudicação de um contrato de serviço público a um operador interno pode ser feita por ajuste direto sem concurso, mas na generalidade dos casos terá de existir um concurso com publicidade. Em qualquer uma das situações, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes tem de emitir um parecer prévio vinculativo. Este regime obriga as autoridades de transporte a planearem a prestação destes serviços nos territórios sob a sua responsabilidade. Por exemplo, sobre o contrato mais adequado à sua realidade e quais os procedimentos para a escolha dos operadores. Na maioria dos casos, será necessário realizar concurso. Os procedimentos de contratação têm assim de ser preparados ainda este ano. Por um lado, para garantir que se cumpra o prazo de 3 de dezembro de 2019, por outro, para que exista um procedimento adequado de transição dos atuais para os novos operadores, sem pôr em causa a prestação do serviço às populações. Esta é uma oportunidade para reorganizar o setor dos transportes para quem a souber aproveitar.